Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio capítulo 11 e capítulo 12, se assim o Senhor nos permitir, amém? Conduzir aqui a palavra dele. Então, para quem está aqui de primeira vez, nós estamos fazendo o devocional do Antigo Testamento no livro de Deuteronômio, amém? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 11, exortação ao temor de Deus. Diz assim, versículo 1. Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente os seus decretos, as suas doutrinas e os seus mandamentos. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor, e não vossos filhos. Eles não conheceram, nem viram a ministração de Yahvé vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vós sim, fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou, e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa de Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, com seus habitantes. O que fez o exército egípcio com seus cavalos e carros, como a surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como Yahvé os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar. E ainda que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficou sem chão, e a terra abriu sua boca e os devorou, juntamente com suas famílias, tendas e tudo que os acompanhavam no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a portentosa obra que Yahvé realizou. Amém? Povo de Deus, aqui o que o Senhor estava falando através da vida de Moisés, que Moisés estava trazendo era o quê? Trazendo à memória daquele povo tudo que o Senhor já tinha feito por eles. Amém? Porque muitas vezes a gente se esquece daquilo que o Senhor faz. Às vezes a gente não se lembra de onde o Senhor nos tirou. Às vezes a gente fica somente pensando naquilo que não está acontecendo nos dias de hoje, mas se esquece de tudo que o Senhor já fez lá no passado, de onde ele nos resgatou, as bênçãos que ele já liberou, as curas que ele já fez, as provisões que ele já fez. E esses dias, nós estávamos aqui em casa, acho que foi no sábado, e começou a tocar uns louvores antigos do Thales. E foi justamente na época em que eu estava no começo da minha conversão. E aí o Espírito Santo estava falando muito comigo acerca disso daqui. Às vezes a gente fica muito preso nos problemas que têm acontecido no presente, mas a gente se esquece do passado. E o que o Espírito Santo falou ao meu espírito às vezes coloque louvores, às vezes coloque louvores do início da sua conversão, para que o teu espírito lembre de onde você veio. Povo de Deus, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Senhor, traga de novo o primeiro amor. Traga de novo o primeiro amor. Mas o que eu quero falar nessa manhã eu não quero que você traga o primeiro amor. Eu quero que você entre no nível mais profundo de amor com o Senhor. E às vezes a dificuldade tem te sufocado tanto que você não lembra o que Deus já te fez. E quando eu estava escutando aqueles louvores, eu lembrei exatamente de onde Deus me tirou. E não é para trazer dor. Não, eu não senti dor. Eu não senti tristeza, porque eu já estava com a minha alma, eu já estou com a minha alma curada. Mas eu me lembrei de como eu era intensa desde o início com a presença de Deus. E às vezes é isso que está faltando. Coloca coisas que vão te trazer esperança. Coloca louvores que vão te lembrar, te remeter ao início do teu amor com Jesus. Que automaticamente aquele primeiro amor ele vai ser intensificado. Você vai falar, cara, o dia que eu vi Jesus pela primeira vez, o dia que eu senti o toque do Espírito Santo pela primeira vez, foi algo que me marcou. Por isso que eu decidi caminhar com ele. Então, o que o Senhor fala aqui nessa manhã por que você escolheu caminhar com Cristo? Por que você escolheu passar a tua vida com Ele? O que você sentiu quando você sentiu a presença dEle? Traz essa lembrança de novo dentro do teu espírito. Mostra para essa dificuldade, mostra para esse momento de aflição, mostra para os momentos em que você está passando por tribulação, quem é o Deus de Israel, o porquê que você decidiu. Eu tenho certeza
que as muitas vozes que estão ecoando de dentro da tua alma, por conta de problemas, por conta de aflição, por conta de dificuldade, elas vão ser caladas, elas vão ser cessadas, porque o leão que veio sobre você no primeiro dia, ele vai rugir e você vai falar: ah, eu comecei a caminhar com Cristo por conta disso, porque eu senti um amor que eu jamais sentia antes, porque ele veio e ele me libertou das trevas. Então, faça isso, amém? O que Moisés estava dizendo aqui é para aquele povo: não foi os seus filhos que viram todo o agir de Deus, não foi os seus filhos que vão tomar posse da herança que viram, quem viu foi vocês. Ele estava tentando trazer a memória deles, aquele povo que estava com a mente cativa ainda no Egito. Eles já estavam livres de corpo, mas o Egito ainda estava dentro deles. Então ele estava tentando ministrar dentro da alma de cada um deles que Deus, o que Deus tinha feito. Gente, traz a memória. Vocês viram como que o Senhor tirou vocês do Egito. Então traz a memória. Coloca louvores que foram da época da sua conversão. Isso ministra a tua alma. Isso ministra. Isso faz com que muitas fortalezas sejam quebradas. Porque o que Satanás quer, povo de Deus, é fazer com que a gente se esqueça do primeiro amor. Só que a gente não pode ficar preso somente no primeiro amor. A gente tem que pedir para Deus, para Ele aumentar o amor. Senhor, aumenta a minha fome e a minha sede por Ti todos os dias. Porque até mesmo o desejo de adorar, até mesmo a vontade de adorar e servir ao Senhor provém dEle. Porque tudo vem dEle e volta para Ele. Então, se Ele é a fonte de todas as coisas, nós devemos ir buscar na fonte o mais amor, mais paixão. Amém? Mais profundidade. Em nome de Jesus. Então, traga a lembrança, traga a memória. Pai, eu decidi caminhar com o Senhor porque eu me senti tocada, eu me senti amada. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Bênçãos futuras e advertências. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual está adentrando. Então, aqui eu preciso dizer algo. Vou terminar aqui só até o 9. E para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar a vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. Povo de Deus, nós temos poder, autoridade pelo nome de Jesus. Amém? Então, Jesus morreu naquela cruz e automaticamente ele nos concedeu poder e autoridade para pisar cabeças de escorpiões, de serpentes, para repreender o mal, para dar ordem para uma enfermidade sair, para dar ordem para um espírito imundo sair e ele sair. Então, nós temos poder e autoridade. Mas, como que a gente vai manter esse poder e autoridade e ele vai fluir na totalidade do teu poder? Nós devemos obedecer toda a lei. Toda a lei. Transgrediu a lei, você não exerce a totalidade do poder que há no nome de Jesus. Se você não andar sobre a lei do Senhor, você pode ser convertido, você pode falar em línguas, você pode rodar no manto, você pode fazer o que quiser, você não vai ter autoridade. Isso mostra o quê? Pecou, você perde autoridade. Gente, a graça, ela existe, ela é real, mas a gente não pode viver debaixo da hipergraça. Só tem autoridade sobre o mal quem vence o mal. Não tem como uma pessoa que vive no pecado e querer ministrar uma pessoa que está debaixo do pecado. Você não vai ter autoridade nenhuma. Satanás vai rir da tua cara. Satanás vai pegar e falar assim, você acha que é quem? Não tem como. Povo de Deus, com Deus é 880. Ele não age com parcialidade. Amém? Para que a gente desfrute da totalidade do poder que há no nome de Jesus, a gente precisa sim obedecer toda a lei. Aí fala, a fim de que tenhais poder para conquistar a terra no qual estáis adentrando. Gente, entenda algo. O pecado inconsciente, todos nós vamos fazer. Amém? Pecar de forma inconsciente
Pecar porque a gente não sabia, todos nós vamos fazer. Mas a maioria de nós aqui já é velho convertido, sabe muito bem o que é certo e o que é errado. A gente peca porque a gente quer. A gente peca porque a gente quer. Ai, mas é porque a carne é fraca. Vai jejuar. Não tem mais desculpa. A gente precisa parar de viver esse evangelho de desculpinha, de Nutelinha. Ai, você pecou. Não, tudo bem. Quem não peca? Gente, tá errado. A partir do momento em que Cristo habita dentro de mim, dentro de você, é inadmissível. Nós não podemos admitir. Ai, eu pequei. Eu caí, pecou e caiu porque quis. Ai, porque a carne é fraca, então a culpa é tua que a carne é fraca, a culpa é minha que a carne é fraca, é porque eu não estou alimentando o meu espírito de forma como ele deveria ser alimentado. Gente, Deus ele tem estreitado as coisas. Deus ele tem falado de uma forma muito mais profunda e verdadeira e genuína. E quem não tiver um emocional equilibrado para escutar o que o Senhor está dizendo, não vai suportar. Porque o que mais a gente escuta aí é, ai, eu pequei, nossa, eu tô fraco. E aí vem uma pessoa e pega e fala assim, ai, acontece, passa a mão na cabeça. Ai, mas acontece. Aí a pessoa não levou um confronto, a pessoa não teve o tratamento de caráter, daqui 1 mês, 2 meses, a pessoa tá caindo no mesmo pecado, desculpa, cara. É você que não tá fazendo por onde? Ai, mas eu tô fraca, gente. Vai jejuar, eu já falei. A palavra fala. Quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Para a gente criar estrutura espiritual, a gente tem que matar a carne todo dia. E quando diz matar a carne, é você estar aqui com a oportunidade de pecar e você falar assim: não, eu não quero. E não ceder. Porque o pecado vai alimentar a minha carne, e não a minha alma, e não meu espírito, na verdade. Então, para a gente conseguir falar não para o pecado, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais você vai ter nojo do pecado, mais você vai ter nojo das coisas erradas. Porque é automático. O Senhor fala, epa, não. E aí você fala, não. E aí você fala, não. Gente, não tem meio termo, não tem meia linha. Se a gente cai no pecado é porque está faltando sim relacionamento com Jesus. Se a gente cai no pecado é porque está faltando sim relacionamento com Deus. Está faltando relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Está faltando a gente entregar a vida para Ele de verdade. E não ficar andando no meio fio. Um pé no mundo, um pé no pecado. Um pé no mundo, um pé no pecado. Deixa eu te falar. Uma hora que o pé estiver no pecado, Satanás vem e puxa. E é o que está acontecendo com um monte de gente que é cristão. Mas por quê? É culpa dessas pessoas? Não, é porque o povo está deixando de ministrar um evangelho verdadeiro e genuíno que traz confronto, porque tem medo de ferir. Só que esquece que essa pessoa já está ferida. Só que esquece que essa pessoa já está aprisionada. E que se não tiver o confronto, ela vai ficar com a alma aprisionada no pecado até quando? Ah, não, pecou, tá tudo bem. Porque aí fala, ai, mas se eu confrontar, a pessoa vai sair da igreja. Entenda, ela já está fora da igreja. Ela já está fora dos caminhos, ela não vai sair, ela já está fora, porque quem está dentro não faz isso. Quem está dentro sabe o que a palavra diz e segue a palavra. Então, as pessoas estão com medo de ir e confrontar, porque vai pegar e falar assim, ai, mas aí a ovelha vai sair da igreja. Cara, desculpa, se vai sair é porque nunca teve dentro. Michele, eu sou um exemplo claro. Eu me desviei da presença do Senhor, eu me afastei dos caminhos de Deus. E não foi por falta de confronto. Foi porque eu não tinha uma conversão verdadeira e genuína, de verdade. Eu sabia o que podia fazer e o que não podia. Eu escolhi fazer errado. Eu escolhi. E não foi culpa dos meus líderes. Porque eles confrontavam, mas eu não queria o confronto. Eu optei para ir para o caminho que era mais gostoso, mais brando. Então eu sei o que eu estou falando. Se saiu é porque nunca estava dentro. Não teve dentro da totalidade. Ai, mas eu canto. E aí eu vou falar algo aqui. Porque aí as pessoas pegam e falam assim, ah, mas eu tenho cargo, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, e eu acabo pecando, eu acabo fazendo. Deixa eu te falar. O teu cargo eclesiástico, o que você faz dentro da igreja, não te blinda.
O que você exerce dentro da tua igreja, dentro do teu corpo, da tua comunidade, não te blinda de você pecar. O que te blinda de pecar é você ter uma vida com Jesus. Desde quando o cargo traz proteção para alguém? Muito pelo contrário. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se tem um cargo aí que você deveria mesmo, gente, desculpa, mas eu preciso falar o português claro, é ter vergonha na cara, a gente tem que ter vergonha na cara quando a gente tem, eu falo porque isso cabe para mim, cabe para o meu marido, cabe para todo mundo. Se a gente tem um cargo, aí é que a gente tem que pegar e falar, cara, que responsabilidade sobre a minha vida. Agora eu preciso me endireitar, eu preciso fazer o que tem que ser feito, porque eu estou sendo exemplo para outras pessoas. Cargo não te priva de nada. Muito pelo contrário, aí é que você tem que pegar e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que está faltando, povo de Deus? Temor. Temor. É isso que está faltando. Temor. Temor ao Deus vivo de Israel. Temor de viver. Gente, não dá. Entenda algo. O Senhor, ele está apertando e ele vai apertar cada vez mais. Cada vez mais. O nível de ataque contra os filhos de Deus está aumentando de uma forma avassaladora. Não dá mais para ficar, ai, pecou, tadinho. Oh, meu Deus. Não, filho, acorda. Se você não mudar, você vai descer de tobogã para encontrar o capiroto. Amém? Vamos lá, versículo 10. A terra que estás entrando a fim de tomares posse não é como a terra do Egito, de onde saístes, e de onde semeavas e eras obrigado a fazer toda a irrigação usando os pés como numa horta. Mas a terra do qual ireis, logo que atravessardes o Jordão, adentrar para ela tomardes posse, é terra de montes e vales exuberantes, alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra que Yahvé, teu Deus, zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concedereis boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás assim recolher seu cereal, e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Eu vou ler de novo o versículo 13. Portanto, se de fato obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, quando a gente peca, a gente está amando a Deus? Quando a gente escolhe pecar, a gente está amando o Senhor? Servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Quando o Senhor pede para você fazer algo, você faz porque você está sendo obrigado ou você faz porque Ele ama Ele? Porque não adianta servir por servir. Se é para servir por servir, não faça. Deus vai levantar outro no teu lugar que vai fazer por amor. A gente não pode fazer nada por obrigação, porque Jesus não se deu naquela cruz obrigado. Ele se deu porque ele quis, porque ele tinha amor por todos os filhos do Pai. Porque ele queria que toda a humanidade fosse salva. Então, se é para fazer as coisas por obrigação, não faça. Seja sincero, até porque o Senhor conhece a intenção do teu coração. Ele sabe que você vai fazer algo, e isso é em tudo na nossa vida. Eu não estou dizendo somente dentro de uma igreja. Eu estou dizendo no teu trabalho, eu estou dizendo sobre a sua casa, eu estou dizendo no meio da tua família. Não faça nada por obrigação. Se você não quer cozinhar hoje, chega e fala, hoje eu não estou a fim de cozinhar. Eu não vou fazer porque eu sou obrigado. Hoje eu não estou a fim de fazer isso. Olha, me deixa aqui no canto, mas não faça por obrigação. Faça tudo por amor. Por amor, por gratidão ao Senhor. Que aí o Senhor continua dizendo no versículo 14, que quando a gente faz isso daqui, amém? Obedece os mandamentos dele e ama ele, servindo a ele de todo o coração e de toda a nossa alma, ele vai fazer o quê? Ele vai conceder boas chuvas para a nossa terra no tempo certo. Então, isso daqui garante para mim e para você, que se a gente fizer isso daqui que a gente acabou de fazer, obedecer ao Senhor, fazer as coisas com amor e alma, em verdade, para Ele, no tempo certo, a tua bênção vai chegar.
No tempo certo vai chegar a chuva de outono e de primavera. Poderás assim recolher o teu cereal. E tereis trigo e vinho e azeite com fartura. Gente, é processual. É no tempo certo. Se a gente não existe segredo, não existe segredo. Se a gente fazer as coisas da forma como o Senhor está pedindo, vai acontecer, mas dia menos dia, não no meu tempo e não no teu tempo, no tempo de Deus, mas vai acontecer. E vai ter fruto, e fruto com fartura. Porque o Senhor não quer que nenhum filho dele mendigue o pão, vai ter fruto com fartura. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Só que muitas vezes a gente faz as coisas no automático. Faz porque, versículo 15. Darei boa erva no campo para os teus rebanhos, de modo que poderás vos alimentar e ficar plenamente satisfeito. Contudo, ficais atentos a vós mesmos. Vou ler de novo. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, no versículo 16. Contudo, ficais atentos a vós mesmos. Está falando que é para a gente ficar atento ao demônio? Está falando que é para a gente ficar atento a outra pessoa que está com inveja? Está falando que é para a gente ficar atento a qualquer outra coisa? Não, está falando que é para a gente ficar atento a nós mesmos. Ele não está dando a responsabilidade aqui para ninguém. Ele não está jogando na culpa do capeta, ele não está jogando nada. Ele está falando que a responsabilidade é nossa. É a gente que se desvia. Ficai atentos a vós mesmos para que o vosso coração não se deixe seduzir. E não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. Porque quando a gente peca, quando a gente cai no pecado, nós estamos adorando a outros deuses, nós estamos nos prostrando a outros deuses, nós estamos alimentando altares demoníacos. E entenda, Satanás ele só tem um papel, é lançar a isca. A gente cai na boca e é fisgado se quiser. Se você tiver com o espírito cheio, você não vai pegar a isca de Satanás. Porque o que está te faltando, o Espírito Santo completa. Porque o que está faltando dentro de você, só existe uma coisa que completa, é Jesus. Então entenda algo. Todas as vezes, Michele, então você está querendo dizer para mim que quando eu peco é porque está faltando algo na minha vida? Sim. Está faltando a presença do Senhor. Está faltando a presença do Espírito Santo. Tem alguma coisa que ainda não está alinhada, não está na mesma fiação. Então você está dizendo que toda vez que eu peco é porque eu não estou me alimentando do Espírito de Deus? Sim, eu estou dizendo isso. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A gente está muito mais preocupado em alimentar a nossa alma do que o nosso espírito. Nós estamos muito mais alimentados em fazer aquilo que dá prazer momentâneo do que aquilo que vai trazer um momento eterno, o prazer eterno. Sabe por quê? O prazer do Senhor, o regozijo do eterno, é no tempo determinado por Ele, não no nosso tempo. E nós somos seres imediatistas. Nós queremos uma resposta rápida. Nós queremos que o Senhor intervenha de forma rápida, porque a gente não suporta processo. Porque a gente não gosta de ser forjado. Porque a gente não gosta de ser pressionado. É do homem, é do ser humano, é da humanidade. Quem gosta de ficar pressionado? Ninguém. Não me pressiona, não me pressiona. Desde quando a gente é criança. Você vai ensinar uma criança a fazer as coisas, as crianças pegam e falam, ai, para. Elas não começam a ficar nervosas quando você fala, tá errado, tá errado, tá errado. Mas, gente, a vida é assim, é pressão. Não tem para onde fugir. Então, a gente precisa desmistificar esse evangelho gourmetizado que está sendo colocado dentro das igrejas de que, ai, pecou, tudo bem. Ai, nossa, não tem problema. Pega para mim, por favor. Gente,
Errar uma vez, todo mundo erra. Errar outra vez, eu estou falando o mesmo pecado, erra. Terceira, ok. Gente, mas chega uma hora que já virou transgressão. Você está pecando porque você quer. Você está caindo no erro da promiscuidade porque quer. Você está caindo no erro da lascívia porque quer. Porque sabe que é errado. Eu não tenho força, vai jejuar. Mais uma vez eu falo. Eu não sei por que o Senhor está intensificando tanto esse assunto. Se existe alguém aqui passando por este problema, eu convido você. Abra um jejum pela tua vida. Ai, mas eu já jejuei. Deixa eu te falar, não é com um jejum que a gente traz libertação. Não é com um jejum de 50, não é com um jejum de 40, não é com jejum, não é. Até porque o inimigo das nossas almas, ele está constantemente, dia após dia, fazendo com que eu e você venha tentar com que eu e você caia no pecado. Então, é constante. É constante. Na Bíblia não está dizendo que a gente só tem que jejuar 3. Não. O Senhor disse, quando o noivo partir, então jejuareis. Ele não falou, quando o noivo partir, vocês vão jejuar 3 vezes no ano. Não. Jejua. Vai para o chão. Em nome de Jesus. Vai com a cabeça no pó. Literalmente. Veste pano de saco. Tira tudo. Mas não é mais tempo, povo de Deus. Não dá mais para brincar. Não dá mais para a gente deixar a gente ser senhor de nós mesmos. Das nossas vontades carnais virem e dominar a nossa vida. Porque senão, povo de Deus, a gente vai adorar a outros deuses. Versículo 17. A ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus. E ele fecharia os céus. Não haveria mais chuva, e a terra não forneceria seu produto. Deste modo, desaparecereis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Michele, então você está querendo dizer aqui, se eu não tiver uma vida alinhada com o Senhor, eu corro o risco de nunca chegar no meu destino profético, na minha terra prometida? Sim. É isso que a palavra está dizendo. Que a ira do Senhor se acende contra você. E que se você não tiver uma linha de conduta, de santidade, e buscar viver agradando o Senhor, ele vai fechar, ele vai cessar. Então, ontem nós vimos o quê? Que nem sempre o que a gente está vivendo de dificuldade é porque a gente está dentro de um pecado, amém? Mas aqui já diz outra parte da história, porque o Senhor, ele tem as duas histórias, os dois lados. Aqui ele já está dizendo que se você não fizer aquilo que tem que ser feito, que se você não adorar ele, fazer tudo isso aqui que a gente leu, ele vai fechar. E aí? Qual é o lado da história que você está vivendo? Para aqueles de ontem, que se encontram naquela situação de ontem, descansa e repousa no Senhor. Para quem se encontra nessa situação de hoje, irmão, irmã, se eu fosse você, eu colocava aí as armaduras de Efésios e eu ia para a guerra. Eu ia lutar e jejuar pela minha vida. Eu ia pegar e falar assim, Pai, agora chega. Então existem duas situações. Uma em que a gente repousa e outra que a gente se levanta e vai para bater de frente. Para falar, hoje foi o último dia que isso daqui me domina. É difícil? É difícil. Porque o que acontece, povo de Deus? O pecado, ele dá prazer. Só que deixa eu te falar uma coisa. O prazer que o pecado dá não se compara com o prazer de viver nos braços do Senhor. Ah, não se compara. E olha que eu já presenciei os dois lados dos prazeres, mas eu vou te falar que eu não troco o prazer do meu amado por nada nesse mundo. Eu não troco o amor de Jesus por nada desse mundo. Eu posso estar passando o perrengue que for. Pode estar acontecendo o que for. Não tem como. É inegociável. Porque eu sei que aquilo lá é momentâneo. Porque eu sei que as coisas do mundo vai trazer consequências malignas para toda a minha descendência. Vai me deixar aprisionado, eu não vou ser livre. Que é a minha alma, mas o que Jesus quer é o meu coração. E eu não posso ter dualidade no meu coração. O meu coração só existe um Senhor.
E aí essa pergunta eu te faço nessa manhã. Quem é o Senhor do teu coração? E eu sei que tem pessoas que estão sendo bombardeadas por pensamentos, mas eu tô fraco, deixa eu te falar. Combata esse pensamento na tua mente. Não deixa Satanás ficar falando na tua cabeça, eu tô fraco, porque a palavra do Senhor diz ao oposto. Quando eu tô fraco, aí é que eu tô forte. Se você tá fraco, peça para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso do teu braço forte para que ele venha me sustentar. Porque é isso que Satanás ele fica colocando nas mentes, bombardeando as mentes, mas eu tô fraco. E aí a pessoa fica, eu tô fraco. Igual aquele passarinho que fica, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Você vai continuar fraco. Mas qual atitude você está tendo de você se tornar forte? Ou vocês só vão jejuar quando eu abrir jejum? Ou vocês só vão jejuar quando o pastor de vocês abrir jejum? Deixa eu falar. Não fica preso ao homem. O véu foi rasgado. Dobra o joelho no Espírito Santo e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu faça um propósito? Eu vou fazer um propósito. Não fique esperando o homem, não. Não fique esperando, me esperando para fazer jejum. Não fique esperando o pastor de vocês, gente. Se vocês forem depender de... E se Deus pegar e falar para mim, você não vai mais jejuar? E aí? Como que vai fazer? Gente, é tempo da gente criar intimidade com Deus. É tempo da gente pegar e falar, Senhor, eu quero mais. Mais, eu não posso ficar preso somente na missionária Michele, eu não posso ficar preso somente no pastor João. É mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Gente, eu passei grande período da minha vida buscando eu e o Espírito Santo no meu secreto. Até que o Senhor levantou a Larissa, a apóstola Larissa, e eu aprendi muita coisa com ela. Mas eu tive o meu momento com Deus. Gente, em nome de Jesus, é válido fazer campanha em unidade? Nós lemos ontem. Devemos, temos que fazer. Mas e você com Deus? Porque tem coisas que Deus quer tratar com você. Tem coisas que o Senhor não vai me trazer direcionamento de jejum, porque ele vai ver o que a Verônica precisa, o que a Aline precisa, o que a Suelen precisa. Só que a gente está o quê? Acomodado. Se tiver jejum na igreja, eu faço. Se não tiver, eu não faço. Se o pastor pedir para jejuar, eu jejuo. Se não, eu não. Se tiver campanha de oração, eu oro. Se não, eu não oro. É mecânico, engessado. E deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus, ele não é assim. Ai, eu queria tanto subir no monte, mas a igreja não vai. Você precisa da igreja para subir no monte? Gente, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, eu queria tanto ir numa vigília, mas a minha igreja não faz. Mas você pode fazer a vigília dentro do teu quarto. Coloca o celular para despertar na madrugada e vai orar. É difícil sair do conforto da cama? Cara, é difícil. O ano passado nós passamos quase o ano inteiro orando de madrugada. Só que eu tive que parar porque eu tomava um remédio para minha coluna que ele me capotava. Só que o Senhor me apertou, o Senhor me apertou, o Senhor me apertou, o Senhor me apertou. E ele falou, chega, é hora de voltar para a madrugada. Tomei vergonha na minha cara e essa noite eu voltei a orar na madrugada. Já começou as coisas na madrugada? Começou, mas eu falei, glória a Deus, agora eu não posso parar mais. Agora eu não tenho mais a desculpa do remédio, que não era uma desculpa, porque eu não conseguia mesmo. O remédio ele era muito forte e eu desmaiava. Mas o Senhor falou, e aí? E agora? Que não tem um remédio? Por que não levanta? Eu falei, Senhor, gente, eu também tomo lapada de Deus. Vocês acham que não? Tomo. Eu falei, é hora de eu pegar e me levantar. Botei meu celular para despertar, porque o Senhor, eu gosto de orar das 2h50 até umas 3h30, 4h. E antes eu estava acordando às 4, mas não é isso que eu queria. Eu falei, não, eu quero voltar para onde o Senhor mandou, porque o Senhor tinha mandado eu orar. Ele falou, eu quero que você ore às 3h da manhã. Sabe por quê que o Senhor falou isso?
Porque na unção das 3 horas da madrugada é a unção que despedaça o jugo. É a unção em que todo mundo, a igreja está dormindo e os satanistas e o povo das altas magias estão fazendo coisas contra a minha vida e contra a tua vida. Então, quando a gente levanta na madrugada para buscar, para guerrear, você atrai um novo nível de poder e autoridade. Porque você está saindo do conforto. Você está deixando o teu sono. Você está deixando aquilo que é mais de momento de descanso. Só que deixa eu te falar, cara, você se torna um tanque de guerra no mundo espiritual quando você ora de madrugada. Exala o cheiro de Jesus. Exala o cheiro de Yeshua. Então eu convido vocês, gente, o meu sonho, a minha vontade é fazer o quê? Uma live às 3 horas da manhã, mas eu não posso ainda, porque eu ainda não tenho um lugar. A minha casa ela é pequena e eu moro num lugar onde não tem mais pessoas dentro de casa. Mas não espere por mim fazer uma live, faça você o seu momento de oração às 3 horas da manhã. Sai do comodismo. Amém? Sai do comodismo. Vai fazer algo novo para chamar a atenção de Deus. Vamos lá, versículo 16. Não, já li. Versículo 18, conclusão. Em nome de Jesus, voltem, gente. Quem está sentindo, e escuta o que eu vou falar. Vocês que estão sentindo de voltar, vocês que estão sentindo de que o Senhor está te incomodando, vai para o profundo, desce nas madrugadas. Eu tenho certeza que vocês vão ver o romper de Deus, porque eu vivi o romper do Senhor. Quando eu orava nas madrugadas, eu vivi um romper na minha vida em todas as áreas. O Senhor deu um emprego maravilhoso para o meu marido. O ministério fez assim, ó, puf. Muita coisa aconteceu. Porque o Senhor tem prazer, Ele tem prazer de abençoar aqueles que buscam Ele nas madrugadas. Porque Ele fala, uau, a minha filha escolheu estar na minha presença. A minha filha, o meu filho, escolheu buscar a boa parte. Amém? Gente, na madrugada é outro nível. É outro nível. Experimenta orar num monte de madrugada. Gente, é surreal. Jesus orava nas madrugadas. Jesus ia buscar a face do papai nas madrugadas. Sabe o que está acontecendo? Esse mundo está cansando demais a gente. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente escuta, cansam a nossa alma. E aí a gente não consegue levantar. É proposital. Então, cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com as coisas que você assiste. Satanás está fazendo de forma proposital para que você não consiga se levantar na madrugada. Porque ele sabe que se a igreja se posicionar na madrugada, não tem para ele. Só que nós estamos dormindo. Literalmente, dormindo. Amém? Versículo 18. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afaixai-as nas vossas testas como memorando entre vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao ires, deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que Yahvé jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Porque se diligentemente obedecerdes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes com zelo, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, Yahvé expulsará diante de vós todas essas nações, a fim de que tomeis posse
e despojeis uma terra que agora pertence a povos mais numerosos e poderosos do que vós. Todo lugar em que a sola de vossos pés pisar será vosso território. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se você fizer tudo isso daqui, fazer o que tem que ser feito, passar para os seus filhos, mostrar o que tem que ser feito, todo o território do qual você colocar a planta dos seus pés será de vocês. Isso mostra no mundo espiritual que se você colocar a planta dos pés no lugar que é contaminado pelas trevas, automaticamente aquele lugar se torna lugar de bênção. As trevas batem em retirada. Se você entrar dentro de uma casa que está totalmente cheia de confusão, quando você colocar a planta dos pés ali, vai ter ordem do Senhor. Isso aqui não está falando, amém, somente na época deles, em que eles tomavam posse dos territórios dos jebuseus, dos amorreus, dos filisteus. Não é isso. Isso aqui a gente precisa trazer para o mundo espiritual. Você é um catalisador da glória de Deus. Você é um agente de transformação onde você colocar a planta dos seus pés. Da mesma forma, gente, entenda algo. Existem pessoas que quando entra no lugar, ela consegue mudar o ambiente, não tem? Aquelas pessoas que pegam e falam assim, nossa, depois que fulano saiu daqui, começou uma confusão, o cachorro morreu, as plantas murchou, eu não sei o que aconteceu. Acontece conosco, que somos filhos do Deus vivo de Israel. Nossa, depois que você visitou a minha casa, parece que as coisas começaram a abrir. Parece que as portas do céu se abriram. Parece que algo novo do Senhor veio sobre mim. Gente, é isso que essa palavra está dizendo. Todo lugar que a sola de vossos pés pisar em vosso território, vossas terras se estenderão do deserto ao Líbano. Seja um instrumento de transformação por onde você passar. Você carrega o poder. Você carrega Yeshua. Yeshua caminha comigo e com você todos os dias. Mas deixa eu te falar. Se você está na vida do pecado, não vai acontecer. Desculpa, mas precisa ser dito. Não vai rolar. Porque o Senhor não se contamina. Ele não pode habitar em templo sujo. É uma opção nossa. É uma escolha diária. Eu escolho viver isso daqui ou não. Eu escolho ser um instrumento de transformação geográfica ou não. O problema é que muita gente não entende o poder que carrega dentro de si. Povo de Deus, se a igreja soubesse do poder que carrega, essa nação não estaria do jeito que está. O problema é que a igreja dorme. A gente limita demais o poder do Espírito Santo de Deus. A gente limita demais o poder que há no sangue de Jesus. Dá muito crédito para capeta. Tem gente que tem mais... tem gente que tem medo do demônio, de demônio. Como se Jesus... gente, é ele que tem que bater, é ele que tem que ter medo de mim e de você. Não é a gente que tem que ficar... eu tenho medo. Não, é ele que tem que temer. É ele que tem que pegar e falar assim, cara, hoje a Ingrid levantou. Já não vou poder mais pisar na casa dela. Hoje o William levantou. Eu já não vou poder mais tocar no que é dele. É assim que tem que ser. É a gente que tem que botar medo no capeta e não ele na gente. Está invertido os papéis. Satanás está tomando um posicionamento que não é dele. Ele tem que saber que o lugar dele é nas profundezas das trevas. Que o eterno já vai colocar ele em nome de Jesus no cativeiro eterno. Então, povo de Deus, é tempo da gente despertar. Você é um agente de transformação geográfica. Você pode mudar qualquer lugar onde você colocar a planta dos seus pés, se você tiver com uma vida alinhada. É somente se tiver uma vida alinhada. Não adianta querer fazer algo que você não tem alinhamento. Não vai rolar. O Senhor está separando. Esses dias nós conversamos com a nossa pastora e ela falou que o Senhor está separando trigo do trigo. Não é joio do trigo, mas é ovelhas de ovelhas.
Porque tem ovelha que não teme ao Senhor e tem ovelha que teme. E eu vejo que o Senhor está fazendo exatamente isso. O Senhor está separando crentes de dentro dos crentes. Aqueles que buscam e têm temor ao Senhor, com aqueles que buscam, mas ainda está na dualidade com o pecado. Ainda está passando a mão, sabe? E é real. O que ela falou é real. E eu vejo isso com os meus olhos. Você também pode ver isso com os seus olhos. Hoje em dia, povo de Deus, não está tendo mais separação do joio do trigo, porque o trigo, o joio já está lá. Deus vai separar ovelhas de ovelhas, aqueles que buscam viver a propósito de verdade e aqueles que não, eu quero só garantir a minha salvação, mas eu quero continuar fornicando. Eu não posso ficar sem um pedacinho de carne. Gente, e vocês sabem, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Por que eu insisto tanto? Por que eu insisto tanto em falar nesse lado de sexualidade? Porque é onde o homem e mulher cai. É a área onde Satanás mais atua. Captura pela emoção. É onde o bicho cai, é onde a mulher, é onde ele entra. É onde a mulher cai, porque a mulher, ela é, né, mais assim, emotiva. O homem é cheio de hormônio. É aí que Satanás entra. E disso daí vem o resto tudo. Aí vem ferida na alma, vem problema financeiro, porque a porta de acesso para alimentar trono demoníaco é derramamento de sangue branco. É levantar altares da promiscuidade. Essa é a grande porta. Só que a igreja não fala. Mas eu vou falar. Eu vou falar porque não dá mais tempo. Ou você decide se fechar para Jesus, ou então seja sincero com o Senhor. Versículo 25. Ninguém terá capacidade de vos fazer resistência. E Yahvé, o Senhor vosso Deus, espalhará o medo e o terror de vós. Olha o que eu acabei de falar aqui. O Senhor Yahvé, o Senhor vosso Deus, espalhará o medo e o terror de vós. É os capeta que tem que ter medo da gente. Eles vão temer a gente. Eu quero que vocês parem e pensem, se coloquem na seguinte posição. Para quem gosta e para quem não gosta, que aprenda a gostar. Porque isso é uma ordenança do Senhor. Amém? Você já imaginou estar andando na rua ou está dentro de um culto, qualquer lugar, e uma pessoa possessa vir e manifestar só de estar do seu lado? Você já imaginou viver isso? Porque eu me imagino. E não é porque eu gosto de libertação, não. Eu me imagino. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer daqui uns tempos, povo de Deus, é exatamente isso. As pessoas vão andar endemoniadas pela rua. As pessoas vão andar endemoniadas pela rua. Não vai ser necessário uma pessoa estar dentro de uma igreja para ela endemoniar. E aonde vão estar os homens, filhos e mulheres de Deus que carregam o poder que excede todo entendimento e vai viver a palavra que o Senhor disse? Em meu nome, ide e vocês expulsarão demônios. Falarão em outras línguas. Aonde estão os sinais? As pessoas vão ter que temer. As pessoas vão temer a mim e a você. Não porque sou eu e não porque é você, mas é porque é o Cristo que habita em mim e em você. Ei, isso é igreja primitiva. Isso é o que acontecia lá nos passados. Isso é o que acontecia com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo. E por que não pode acontecer nos dias de hoje? Porque lá eles não negociavam com o pecado, hoje a gente negocia. Essa é a diferença. Só existe uma diferença do tempo deles para o nosso tempo. Eles matavam a carne todo dia. Hoje a gente mata o espírito para deixar a carne viva. Essa é a diferença. É a única diferença, porque o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O poder é o mesmo. O que busca, o que muda é o posicionamento. O que muda é a busca. O que muda é aonde está o teu coração.
É a única coisa que muda. Porque deixa eu te falar, as igrejas vão ser fechadas. A gente não vai poder se reunir. E aí? Você sabe que você carrega poder e autoridade para isso, para ajudar um irmão que está totalmente cheio de capiroto. E você não vai fazer? Porque você corre o risco de você ser apontado? Porque tem medo? Expulsar demônio não é para quem mexe com libertação. Expulsar demônio é para quem entregou a vida para Jesus. Jesus não disse na palavra ali, em meu nome, os libertadores que têm chamado de libertação expulsarão demônios. Não. E de pregar o evangelho a toda a criatura. Os sinais se manifestarão. Expulsarão demônios. Falarão em outras línguas. Tocarão em enfermos e eles serão curados. Vamos parar de jogar responsabilidade somente para um e para outro. A responsabilidade de fazer algo novo e diferente é minha e tua. É óbvio que tem pessoas específicas que o Senhor preparou para tais coisas. Mas e se não tiver um libertador na hora que passar uma pessoa, uma criança endemoniar? E aí? Porque isso acontece. Gente, não há mais tempo. Não há mais tempo. Se vocês soubessem a quantidade de espíritos imundos que já foram liberados sobre a terra, gente, é surreal. Eu pude sentir o peso de oração da madrugada hoje, que mudou o nível. Não tem como fazer mais a oraçãozinha. Sabe a oraçãozinha? Gente, é oração de guerra. É oração de guerra. Bom, vamos lá. Ninguém terá capacidade de vos fazer resistência, e Yahvé, o Senhor vosso Deus, espalhará o medo e o terror de vós, a todos os povos por toda a terra que pisardes, conforme vos prometeu. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Então, nós temos uma escolha. O Senhor coloca diante de mim e diante de você. Você quer bênção ou você quer maldição? Versículo 27. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que nesse dia vos instruo, a fim de vos deixar desiludir e seguirdes deuses pagãos. Quando o eterno teu Deus te houver trazido para a terra em que estás adentrando, a fim de tomares posse dela, tereis de proclamar a bênção no monte Gerezim e a maldição no monte Ebal. Como sabeis, estes montes são do outro lado do Jordão, a oeste da estrada principal, na direção do pôr do sol, próximo dos carvalhos de Moré, no Arabá, nas planícies perto de Gilgal. Portanto, agora estais a ponto de atravessardes o Jordão e tomar posse da terra que Yahvé, o Senhor teu Deus, vos está concedendo. Quando a tiverdes conquistado e estiverdes vivendo em seu território, cuidai com todo o zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje vos estou transmitindo. A gente tem que pôr em prática. Não adianta só ouvir. Não adianta saber o que tem que ser feito e não fazer. Não adianta saber que a gente tem que ter uma opção de escolha e não escolher. Porque Deus ele não vai fazer nada obrigado. Ele só vai poder agir na minha vida e na sua vida se a gente permitir. Caso contrário, não vai. Não tem como. Ele é cavalheiro. Se você falar para ele, pai, eu quero, eu preciso, eu não posso mais ficar nessa dualidade, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo fraca, você pode ter certeza que ele vai estender a mão para você, ele vai te capacitar. Ele vai. Agora, se a gente pegar e ficar com a síndrome do passarinho, tô fraco, vai ficar fraco e vai ficar fraco. É tempo de tomar posicionamento e mudar. É bênção ou maldição? Todas as maldições já foram colocadas naquela cruz que Jesus levou. Mas a gente precisa pegar a nossa cruz e seguir a ele. É isso que a gente precisa fazer. Pegar a nossa cruz, pegue a tua cruz
e siga-me. A única diferença, povo de Deus, é que a minha cruz e a tua cruz já não tem mais o peso do pecado, mas todos nós vamos carregar uma cruz. Pega a tua cruz e me siga. O Senhor só tirou os pecados e as iniquidades, as transgressões da tua e colocou na dele. Mas a cruz a gente vai ter que levar. Amém? Glória a Deus. Sim, gente, é dia após dia negar a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Não vai dar tempo de ler o 12. Amém? Não vai dar tempo de ler o 12, mas a gente lê amanhã, em nome de Jesus. Nós vamos ler o 12 amanhã. Que Deus... Amém, Graça, seja muito bem-vinda. Amém? Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Vamos orar. Você quer falar alguma coisa? Não. Não? A gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um devocional, Pai. Eu te agradeço pelo alinhamento que o Senhor trouxe, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que fortalezas foram quebradas. Porque eu sei que quando a tua verdade ela entra, a mentira que Satanás instaura dentro de cada um de nós, Senhor, ela é anulada. Ela é totalmente derribada. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que esta palavra ela seja, Senhor, incorporada, Pai, dentro do nosso espírito. Ela venha, Senhor, continuar, Senhor, fazendo efeito, Pai, fervilhando a nossa alma, para que a gente não venha mais, Senhor, cair, papai, nas zonas de erro, nas zonas de pecado, para que a gente continue sendo moldado, forjado pelo Eterno, para que a gente continue, Deus vivo de Israel, sendo totalmente direcionado e governado por Ti. Toca nas mentes, abre a mente, abre o intelecto, abre o entendimento dos teus filhos nesta manhã. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser tocados, possam ser, papai, em nome de Jesus, transformados, ser alinhados com a tua verdade, ser alinhados com a tua palavra. Pai, que nós venhamos literalmente viver, papai, as bênçãos e não as maldições. Pai, tudo é uma questão de escolha. Então, descontamina, Pai, o nosso caráter. Descontamina, Senhor, em nome de Jesus, a nossa alma. Para que possamos, Senhor, fazer as escolhas certas. Para que haja o pleno alinhamento entre o corpo, alma, mente e espírito. Pai, não há mais tempo de dormir. Aqueles que estão, Senhor, debaixo de um sono espiritual, de frieza espiritual, eu declaro que os anjos do Senhor comecem a se movimentar agora. E eu declaro, meu amigo Espírito Santo de Deus, que o Senhor comece a trazer fogo, fogo, fogo do Espírito sobre aqueles que estão, papai, frios na tua presença, fogo no Espírito em cada alma, fogo do Espírito em cada alma, Rakantalabasomenehai, mais, Senhor, labaredas acesas agora, Pai, dentro de cada um dos meus irmãos, que eles comecem, Senhor, a sentir, papai, as chamas do Senhor queimando dentro de cada um deles. Pai, aqueles que se esqueceram de onde saíram, traga a chama do primeiro amor, mas que essa chama, Senhor, seja intensificada 70 vezes mais. Pai, da mesma forma como a fornalha foi intensificada 70 vezes contra os teus filhos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu declaro, Pai, que a chama do Eterno vai queimar 70 vezes mais dentro de cada coração que se encontra hoje, papai, somente com brasa. Que haja fogo da tua presença. Eu ministro fogo do Espírito. Eu ministro fogo do Espírito. E em nome de Jesus, sobre cada um dos meus irmãos que estão sentindo frieza espiritual, que não se lembram mais de onde vieram, que o Senhor traga lembrança, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, viver na profundidade, na totalidade da tua presença, Pai. E em nome de Jesus, que eles sintam o fogo do Espírito, que eles sintam o seu poder, que eles sintam o teu toque. Abraça, Senhor, os teus filhos, aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, ó Senhor, que o Senhor venha sustentá-los, Pai, que o Senhor venha conduzi-los, ó Pai, porque o Senhor é um bom pastor, e um bom pastor, ele pega a ovelha quando ela está cansada, ele pega a ovelha quando ela está machucada, ele coloca, Senhor, em seus ombros e ele carrega. Então, Pai, que cada homem e cada mulher, Pai, se permita ser carregado pelo Senhor, se permita ser conduzido pelo teu braço forte, Pai. Que as nossas convicções, Pai, muitas vezes mundanas, sejam destruídas do nosso meio. Troca a nossa mente. Nos libera a mente de Yeshua. Traga uma metanoia, com uma nova perspectiva de vida, com a certeza de que nós vamos viver tudo novo,
com a certeza de que, Pai, o Senhor está fazendo todas as coisas, mesmo que os nossos olhos carnais não possam contemplar. No Espírito sabemos que já está tudo pronto. Nós aniquilamos, nós derrubamos todo o principado e potestade que tem se levantado contra os teus filhos, Pai. Que seja derrotado, Pai, todo o trono de Baal do nosso meio. Que seja anulado, Papai, todo espírito de Jezabel que tem rondado as casas. Pai, tudo aquilo que veio, Senhor, das profundezas das trevas para trazer frieza espiritual sobre os teus filhos, eu declaro que é agora anulado, em nome de Jesus. Pai, é o que eu oro. Eu abençoo a terça-feira deles. Aqueles que precisam de cura, recebam a cura em nome de Jesus. Que o Senhor visite a alma e o espírito e o físico. Pai, que o Senhor traga o alinhamento. Pai, aqueles que precisam de portas de emprego, eu declaro portas de emprego abertas. Que o Senhor capacite este homem, que o Senhor capacite esta mulher, que os anjos do Senhor vão à frente dele, abrindo portas e comportas dos céus, paralisando, Senhor, todas as trevas, paralisando, Senhor, os arqueiros de Satanás que ficam lançando dardos sobre eles. Eu declaro, Pai, que há um bloqueio agora. O Senhor levanta os teus muros de proteção sobre os teus filhos, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã de terça-feira, que todos nós viveremos a profundidade e a totalidade da tua essência, da tua presença e do teu espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém?